quando ela chegou, ela falava muito pouco, só palavras salteadas, né? E hoje ela já responde, ela já fala de frases que não falava tanto. Hoje ela já fala frases, já coloca pensamentos, emoções, é tudo um conjunto, né? De atividades que fazem com que ela fale e mais claramente tudo que ela pensa e o que ela sente, né? A gente tem vídeos dele pequenininho, fazendo, andando em cima. Você via ele toda com a dificuldade de andar, e hoje você vê ele normal ali, conseguindo fazer as atividades tranquilamente. A evolução é notória mesmo. Palavras de quem viu nos filhos que são autistas as mudanças a partir do momento que começaram nas aulas de judô. Elisa tem 7 anos. Aos 4 anos, veio a descoberta de que era autista. Ela teve um atraso considerável na fala e alguns problemas motores, né? Que não estavam conseguindo escrever o nome dela com 4 anos, cores, letras, números, né? Ela tinha fixação por alguns objetos. Antes, né, da gente começar a investigação, tinha algumas coisas. Por exemplo, ela usava sempre a mesma chupeta, mesmos objetos, sempre a naninha muito tempo na mão, não gostava que trocava. E a gente achava que isso não tinha problema nenhum. Então eu comecei a procurar um médico, a pediatra dela, porque a gente achou que ela tinha hiperatividade. Então foi um conjunto de elementos que a gente, como mãe, a gente sempre sabe, né? Mateus não tinha 2 anos quando a família soube que ele, hoje com 5 anos, era autista. Boa! Não conversava, olhando no olho. Ele tinha fixação por algumas coisas, como barulho, bater nas coisas, alguns movimentos repetitivos que ele fazia e uma dificuldade inicial na fala também. Ele falou com um pouco de atraso, e quando ele começou a falar ele tinha dificuldade de sustentar uma comunicação, apesar da idade pequena, mas percebia-se que não era adequada já para a idade dele. E a gente foi investigando, fazendo acompanhamento médico, até que no ano de 2019, 19 para 2020, a gente teve de fato a confirmação médica do quadro dele de autismo. Quem dá aula de judô para Elisa e Mateus é Peri Amaral, que precisou se especializar. Tanto na área da medicina, quanto na área da educação física. Procurando melhores cursos, para quê? Para atender melhor sempre as crianças e também as famílias. Os resultados alcançados deixam Peri bastante feliz. O melhor retorno é a verdade, porque as pessoas com deficiência intelectual, elas trabalham com a verdade e é um sentimento assim que recompensador. A verdade, ela abre portas que as pessoas não imaginam. O esporte tem transformado a vida de Elisa e Mateus. Mudou muita coisa. Ele gosta muito, ele tem uma relação muito boa com o professor Peri, é um sensei ótimo. E o nosso principal objetivo foi justamente a parte motora dele, né? E a gente vê que hoje ele apresenta até uma evolução acima da média, né? Então, ele sabe cair muito bem, fazer os rolamentos, ele já não cai mais, ele consegue correr, ele consegue andar, ele consegue se pendurar. Então, aquilo que nos motivou a colocar no judô, a gente vê que já conseguimos superar. O judô trouxe para a vida da Elisa uma mudança muito grande, né, na disciplina, educação, né, relacionada a respeito, autoridade. Hoje ela vê a autoridade de uma forma completamente diferente. Porque a autoridade é aquela pessoa que faz com amor, né? Que passa as regras com amor. E aqui no judô, além de tudo, ela teve uma redução de peso enorme, né? Porque a medicação que ela toma, né, tem tendência a aumentar o peso. Então o esporte ele mudou muito a vida dela, nesse sentido, a redução de peso. Ela teve aqui um senso de autoridade. Hoje lá em casa, na escola, ela obedece com mais facilidade os comandos de imediato, coisa que não acontecia logo no início, quando a gente chegou aqui. Está escrito ali no quadro: aumente seus limites todo santo dia. É uma frase que serve para todos nós.
uma mensagem que cabe direitinho para os autistas. A maior mudança que eu visualizo são nas famílias. Elas conseguem visualizar pequenas respostas para grandes resultados. E isso é o mais importante. A gente, nesse mundo de hoje, com velocidade, internet e tudo mais, a gente quer sempre respostas grandes. E esquece que nos pequenos detalhes estão grandes sinais que podem fazer muitas mudanças. No final do treino, o Sansei bate um papo com os dedicados alunos. O que é que você mais gosta na aula de judô, Matheus? Eu vi agarrar o jorrinho. Sério? E fazer o circuito? Ah, é também? E você, Elisa, o que é que você mais gosta nas aulas de judô? Eu quero virar cambalhota. Pular, fazer aranha. Fazer aranha. Elisa e Matheus podem não ter ideia de como o judô vem ajudando no dia a dia deles. Os pais sabem muito bem disso. Em decorrência do autismo dele, ele tinha uma deficiência motora que fazia com que ele caísse frequentemente. Ele andava, mas ele caía com muita frequência. Vivia com o joelho ralado, ele vivia de calça durante muito tempo. A gente não colocava ele com bermuda. A gente estava até procurando uma fisioterapia e aí preferimos colocar num esporte, numa arte marcial, que ajudaria nisso e agregaria também outras coisas, como disciplina, defesa pessoal, obediência. Isso foi bem importante. Hoje eu consigo, por exemplo, passear com ela no shopping tranquilamente. Hoje eu consigo levar ela ao cinema. Hoje eu consigo levar ela a um evento sem ter nenhum problema. Assim. Ela tem as dificuldades dela, às vezes com som, quantidade de pessoas. Mas com o esporte ela conseguiu ter esse sentido de autoridade, de entender que ali não é o momento, às vezes, de falar ou de fazer determinada coisa. Então a gente consegue circular com ela tranquilamente sem que ela se incomode. Ela entende que ali, por exemplo, é o momento do cinema, é o momento do shopping, é um supermercado. Isso melhorou para mim muito, porque era um transtorno muito grande a gente ir ao supermercado, atividade simples. Ela se agitava, ela ficava muito nervosa e hoje não mais. A gente consegue transitar nesses espaços com bastante pessoas, a gente sabe que é estressante para ela, mas ela tira muito bem. Olá, sou Juliana Wolff. Sou médica, cirurgiã geral e falando sobre o judô, essa é uma atividade física que ajuda muito o corpo, porque trabalha tanto força física quanto atividades aeróbicas, ajuda o cérebro a trabalhar respeito, disciplina, auxilia no desenvolvimento da resposta aos comandos, a melhoria da parte cognitiva do cérebro, trazendo uma melhora global, principalmente para as crianças.